Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um tópico dentro da farmacologia, que é a farmacologia do sistema digestório, com um foco muito grande sobre medicamentos que vão estar atuando no tratamento de úlcera, gastrite, causada por situações específicas, como por exemplo, uma infecção por uma bactéria chamada H. pylori, e condições não específicas, como por exemplo, excesso de condimentos, síndrome de Zollinger-Ellison e várias outras condições. Então a gente vai estar falando sobre antiácidos e os inibidores da secreção ácida do estômago. Antes de falar sobre os medicamentos, é importante a gente estar frisando a importância da patologia em que a gente vai estar estudando o tratamento. Por quê? A úlcera péptica, ela é uma doença de incidência mundial. Vocês podem observar nessas duas fotos aí o quê? Nós temos a presença de lesões na cavidade da mucosa gástrica. Cada foto tem uma lesão num nível diferente. A foto do lado direito tem uma lesão infiltrativa. A foto do lado esquerdo já é num processo de recuperação, mas ainda tem a lesão ali. Isso mostra que a úlcera péptica causa lesões que vão desencadear alguns sintomas que são bem marcantes dentro do paciente que tem alguma complicação gástrica. A incidência da úlcera péptica no mundo é de 10 a 20% da população mundial. Não acomete um sexo específico. Então a gente tem uma similaridade entre homens e mulheres, 12% homens e 10% mulheres. Isso gera um gasto muito grande para o tratamento de úlcera, tanto de maneira em tratamento e de úlceras que são de repetição. Então a gente tem em torno de 500 mil casos ao ano de novas úlceras, isso dados dos Estados Unidos, e a gente tem 4 milhões de casos de úlceras recorrentes, ou seja, o paciente já teve e está tendo novamente. E essa úlcera péptica ela pode estar gerando o óbito do indivíduo, né? A gente tem em torno de 15 mil mortes ao ano. Isso gera para a economia um valor em torno de 10 bilhões de gastos por ano de dólares nos Estados Unidos. São valores bem expressivos, né? Acho que dá para a gente ver que realmente é notável a presença dessa doença e o gasto para o tratamento de primeira vez ou de repetição. Bruno, quem mais sofre com isso? Então a gente tem mais ou menos uma ideia de quem está gerando mais o aparecimento de úlcera e gastrite. Mas não segue uma lógica bem interessante em relação a esses parâmetros aqui. Existem pacientes que estão fora desse quadro que também vão estar sofrendo com a úlcera. Mas, em média, pacientes de 55 a 70 anos, homens, e a região que a gente tem mais a incidência da presença, né, de lesões por úlcera é aqui na região do antro, essa parte daqui de baixo, e na região, né, muitas das vezes, na região da grande curvatura. Então são essas regiões aqui que sofrem mais. A gente consegue observar nessas fotos aí ao lado lesões de diferentes graus. Então assim, você vê a lesão aqui em cima, uma lesão já infiltrativa, né, já ali com aparecimento de uma forma bem delimitada, né, arredondada, com essa lesão, a perda da cavidade superior ali da mucosa, né? Você tem ali uma lesão já chegando em camada muscular, e aqui embaixo a gente tem uma lesão um pouquinho diferente, que a gente consegue observar o tecido bem inflamado e ali uma lesão que ainda não está ulcerada, tá bom? Então a gente só tem o aparecimento ali de uma pústulazinha. Bruno, o que é importante a gente saber sobre toda a fisiologia gástrica? É importante a gente saber que esse processo, né, de lesão que é gerado no nosso estômago é um processo gerado pela produção de ácido. Então a gente produz e secreta uma grande quantidade de próton, e a ideia desse próton que é secretado lá na luz estomacal é fazer com que aquele líquido estomacal fique sempre num pH mais próximo de um pH ácido, muito ácido. Então a ideia de secretar esse próton é deixar o ambiente ácido. Então, deixar esse ambiente ácido é favorável porque no estômago a gente tem a digestão de proteínas.
e uma série de enzimas que vão estar fazendo essa digestão de proteínas, elas precisam do ambiente ácido. A gente tem duas regiões aqui que vão estar diretamente envolvidas com essa estimulação da produção de ácido. A gente tem a região das células parietais, que são extremamente importantes para a produção de ácido, e a gente tem a região das células G, onde a gente vai estar fazendo a produção de alguns neurohormônios envolvidos com essa atividade de produção de próton. Isso já começa, gente, não só com a presença do alimento, mas começa quando você geralmente pensa, visualiza, sente o odor ou o início do sabor do alimento. A gente tem uma grande estimulação vagal. Se vocês olharem aqui, tem uma setinha bem fininha azul, que é o nervo vago, que ele vai estar inervando todo o estômago. E esse nervo vago inervando todo o estômago vai desencadear esse processo de secreção de próton. Como que ocorre isso? E é importante a gente saber isso para depois a gente entender aonde que o medicamento vai estar atuando. Porque uma vez que vocês entenderam isso, depois para ver onde o medicamento atua é muito mais rápido. Então é melhor a gente entender a fisiologia para depois entender a farmacologia. Vamos lá. A gente tem uma série de coisas que serão produzidas e uma série de substâncias que vão estar estimulando a produção desse próton. Tudo acontece aqui nessa região específica, que é a região da presença, aqui, ó, da região da célula parietal. Deixa eu tentar marcar aqui para vocês. Isso. A gente tem um canalículo e dentro desse canalículo a gente tem uma proteína que vai estar na superfície dessa célula parietal, que é chamada de próton potássio ATPase. Eu vou marcar para vocês aqui o nomezinho, próton potássio ATPase. O que essa próton potássio ATPase vai fazer? Ela vai estar coletando próton da luz do estômago. Vocês estão vendo que ela vai estar coletando potássio da luz do estômago. Vocês estão vendo que o potássio está entrando dentro da célula e o próton vai ser secretado na luz estomacal, onde está lá todo o líquido contendo as enzimas todas para iniciar o processo de digestão. A gente tem três maneiras de estar estimulando essa célula parietal. A gente tem a via da acetilcolina, a via da histamina e a via da gastrina. Então, se vocês olharem a via da acetilcolina, a via da histamina e a via da gastrina. Então, todos esses três sinalizadores, neurohormônios, essas três substâncias serão responsáveis pela estimulação na célula parietal para a secreção do próton. Então, são essas três vias de estimulação. E são essas três vias que a gente vai estar regulando a capacidade da célula parietal em estar secretando próton ou não. Então, dentro dessa célula parietal, a gente tem três receptores envolvidos nesse processo de estimulação da secreção do próton, para deixar, né, a secreção gástrica mais ácida. E aí eu vou explicar para vocês, já na frente, cada mecanismo de maneira separada. Primeiro, eu só quero pontuar para vocês essas três vias. Ó. A gente tem uma primeira via, que é a liberação da histamina, que pode ser feita através da acetilcolina e da gastrina. E a liberação da histamina aumenta a secreção de prótons via adenilato ciclase, vocês vão entender já, que é uma via de sinalização intracelular da célula parietal. A gente tem especificamente a via da gastrina e a via da acetilcolina, que é a via de estimulação vagal. Ambas as duas, né, cada uma com o seu receptor correspondente, vão ativar vias dependentes de cálcio, que também no final teremos a liberação de próton. E temos duas vias de defesa. Aí vou marcar até com uma corzinha diferente aqui. O que são essas duas vias de defesa? Vamos raciocinar. Se eu estou liberando por três vias lá próton, eu estou deixando um ambiente muito ácido. E uma coisa que a gente poderia pensar é o seguinte, vou voltar rapidinho. Vamos supor que eu esteja jogando, secretando o ácido aqui agora na luz estomacal. Esse ácido poderia degradar a membrana plasmática dessa célula. Então, esse pH ácido seria hostil para essa célula. Porém, isso não acontece de maneira natural. Por quê? Nós temos duas coisas que protegem
essa mucosa gástrica aqui, essa parede aqui da luz estomacal. Uma das coisas é o muco. Então, a gente tem uma via de proteção, que é a produção de muco. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu vou pegar e colocar aqui, ó, de azul, como se fosse de azul, uma camada de muco protetora. Uma vez que eu secretasse o ácido, e esse ácido estivesse aqui em cima, ele iria degradar primeiro a camada de muco e não conseguiria degradar a minha célula parietal. Então, são mecanismos de defesa, como se fosse uma armadura, como se fosse uma proteção que tivesse ali em cima da célula parietal. Isso é estimulado via prostaglandinas e acetilcolina. Então, se você ver, ó, a gente tem duas vias de estimulação da produção de muco, tanto via prostaglandina quanto acetilcolina. Ambas vão fazer o quê? Nas células superficiais, eles vão estimular a liberação de muco para formar essa barreira protetora. Então, ao mesmo tempo que eu produzo próton e secreto próton para deixar o ambiente ácido, eu vou criar uma barreira protetora para evitar que aquele líquido ácido entre em contato direto com a minha parede estomacal. Bruno, então acho que já dá para entender uma coisa. O paciente que tem úlcera, ele vai ter dificuldade de fazer essa proteção, correto? Exatamente. Um dos mecanismos é esse. O paciente ter essa dificuldade de fazer essa proteção gástrica. Então, a gente vai ter ali a prostaglandina, a acetilcolina funcionando um pouquinho com deficiência nessa célula superficial, tendo uma dificuldade de promover o aparecimento desse muco. Se a gente tem uma redução do muco, a gente expõe a célula parietal, agora a secreção ácida começa a corroer e a gente começa a aparecer inicialmente, né, o paciente sente uma gastrite, evoluindo para uma úlcera com perfuração da nossa mucosa gástrica. Então, deixa eu passar aqui para vocês essa ideia de como seria a produção do próton e a produção do muco, ok? Então, primeiro, eu vou fazer uma projeção dessa linha aqui embaixo, que tem o muco, tá vendo aqui, ó? Então, vou botar essa linha azul aqui como se fosse o muco protegendo, tá bom? A minha mucosa gástrica. Então, seria uma barreira protetora. Ele está simbolizado aqui por essa linha meio que tortuosa. E aí eu simbolizei como se fosse em tudo aqui, tá? O muco protegendo. Então, ele tem essa proteção da mucosa gástrica. Esse muco, ele vai ser produzido pela célula epitelial superficial. Se vocês olharem, tem uma célula aqui e a outra célula é a parietal que está em cima. A gente conversou sobre essas duas vias de produção de muco, que são vias que são mediadas pela atividade de prostaglandinas. Então, se vocês olharem, eu marquei de azul, ó, prostaglandina E2 e prostaglandina I2, ambas vão estar estimulando o seu próprio receptor de prostaglandina, né? EP2, EP3 na célula superficial. Essa prostaglandina estimula esse receptor na célula superficial, que vai induzir a célula superficial a produzir muco e produzir também bicarbonato solúvel nesse muco. Então, além de eu produzir o muco, que é uma barreira espessa, eu produzo também bicarbonato. Por quê? O bicarbonato, em contato com o próton, ele vai neutralizar o próton. Então, essa barreira, além de ser uma barreira viscosa, ela tem uma substância química que vai neutralizar aquele próton. Então, se vocês observarem aqui, tem uma seta mostrando como se fosse uma lesão da mucosa. Ou seja, essa lesão da mucosa seria uma lesão inicialmente gerada e você vê que o muco conseguiu segurar essa lesão, não deixando que ela chegue até a célula superficial ou a célula parietal. Então, uma das vias da produção da proteção, que é o muco e bicarbonato, é a via com a prostaglandina E2 e a prostaglandina I2. Outra via que a gente tem fazendo a mesma coisa é uma via onde nós temos a estimulação da liberação de acetilcolina, estimulando o receptor muscarínico,
nessa célula epitelial superficial, que vai fazer a mesma coisa que o EP3. Vai produzir muco e bicarbonato. Então, essas duas vias, tanto a via da acetilcolina quanto a via da prostaglandina, estimulam a produção do muco pela célula superficial epitelial lá na mucosa gástrica. Eu vou perder tempo aqui, mas isso vai servir para vocês entenderem tudo até o final depois. Depois vai ser muito mais rápido da gente estar fazendo o entendimento. Uma outra via que a gente tem é a via de estimulação da célula parietal. Se vocês olharem, a célula parietal está em cima e você tem várias vias de sinalização para esta célula. No final, todas vão culminar no que a gente chama de trocador próton-potássio ATPase, ou chamada também de bomba de próton-potássio ATPase. Mas ela é um trocador, ó. Troca o próton, joga na luz do estômago e pega o potássio. Como que ocorre para eu conseguir realizar essa troca do próton, jogando ele na luz do estômago, e o potássio pegando ele da luz do estômago? Como eu disse para vocês, são 3 vias que podem estimular a atividade dessa próton-potássio ATPase. Como ela é uma ATPase, eu preciso produzir ATP. Então, todas essas vias, elas são importantes para a produção de ATP. Tanto a via dependente de cálcio quanto a via dependente de AMP cíclico. Que a ideia é você aumentar o ATP e essa bomba, esse trocador funcionar. Então, como que eu vou estimular essas duas vias? Vamos ver aqui. Primeira via, vou falar a primeira via que é a mais simples, que é a via do nervo vago, chegando diretamente lá na célula parietal. Então, você tem aqui, ó, o número 1, você tem o nervo vago liberando acetilcolina lá na célula parietal, e na célula parietal eu tenho o receptor muscarínico M3. A acetilcolina é agonista do receptor M3. Então, ela ativa o receptor M3. Esse receptor M3 faz uma sinalização intracelular dependente de cálcio. Então, você vê que tem um sinalzinho positivo dentro da célula. Essa via dependente de cálcio, também tem um sinalzinho positivo depois dela, lá na bomba, ó. Ela estimula o trocador próton-potássio ATPase e com isso eu começo a jogar próton, né? Começa a jogar esse próton aqui na luz estomacal para poder aumentar a acidez do estômago. Essa é uma via. Segunda via que a gente tem a via direta da gastrina. Aí vou botar até de outra cor aqui, vou botar de preto. Ó, via direta da gastrina. A gastrina é o neurohormônio que participa do processo todo de secreção gástrica. Lembra que a gente viu lá atrás? A gente tem o odor, o sabor, o pensamento, tudo isso estimula a produção de gastrina. A gastrina vai chegar ali através da corrente sanguínea e vai se ligar na célula parietal no receptor de gastrina. Qual é o símbolo do receptor de gastrina, Bruno? O símbolo do receptor de gastrina é esse que está escrito aí, ó, CCK2. Então, esse receptor CCK2 é um receptor de gastrina. A gastrina é agonista desse receptor. Uma vez que a gastrina ativa o receptor CCK2 na célula parietal, olha o sinalzinho de mais, estimula vias dependentes de cálcio, que estimula a próton-potássio ATPase de estar trocando o próton com o potássio, aumentando a acidez do estômago. A gastrina, ela tem uma via secundária, que tem a ver diretamente com a histamina. Essa via secundária da gastrina é uma via muito importante para a liberação da histamina. A gastrina, ó, estou botando com a seta azul, ela vai se ligar no seu receptor CCK2, que não está na célula parietal. Está em uma célula que está ali bem próxima da célula parietal, que é a célula ECL, que significa enterocromafin-like. É a característica dessa célula. Uma vez que a gastrina se liga no receptor CCK2 dessa célula ECL, ela vai estimular a célula enterocromafin-like a liberar a histamina.
Então, quem libera a histamina é a célula enterocromafin-like, SL. Uma vez que essa célula é estimulada pela gastrina. Se vocês olharem, abaixo do receptor CCK2 tem uma seta preta grossa, que significa que é uma via importante de estimulação da liberação de histamina. Uma vez que essa histamina é liberada, ela vai atuar na célula parietal no receptor H2. Então, a histamina ela é agonista do receptor H2. Esse receptor H2, se você olhar e seguir a setinha dele, tem um sinal positivo. Ou seja, ele vai estimular vias intracelulares relacionadas a aumento dos níveis de AMP cíclico. Esse aumento dos níveis de AMP cíclico, se vocês olharem depois do AMP cíclico, você vê um sinal de mais. Ele vai estimular também o trocador próton-potássio ATPase a estar secretando próton lá na luz estomacal para reduzir o pH do estômago. Entretanto, eu pulei aqui, mas eu vou explicar para vocês. A gente tem outra via, que também tem a ver com a histamina, eu vou botar de azul, que é a via de estimulação por acetilcolina nessa célula SL. Então, a gente tem a estimulação de acetilcolina em células do sistema nervoso entérico, via receptor M1, que está aqui. Após estimular essa célula do sistema nervoso entérico, ela vai estimular a liberação de acetilcolina lá na célula enterocromafin-like, que também tem um receptor muscarínico lá. Mas se vocês perceberem, a setinha da via da acetilcolina na célula SL é uma setinha bem fina. Ou seja, essa estimulação ela é bem mais sensível do que quando comparado à via da gastrina, que tem uma seta mais espessa. Então, quem vai mediar primordialmente essa atividade de liberação de histamina da célula enterocromafin-like é a gastrina. Mas essa via de baixo aqui também pode contribuir para a liberação de histamina. Uma vez que é liberada a histamina, receptor H2, estimulação de vias dependentes da AMP cíclico, liberei o próton. Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem 3 vias na célula parietal, que são 3 vias que você induz a liberação do próton. Induz a acidez do estômago, correto? Com a ideia de fazer o quê? Aumentar a acidez da secreção gástrica para induzir o processo de digestão de proteína, que é feito no estômago. Tá? E temos uma via que é numa outra célula epitelial superficial, que é a via de produção de muco e bicarbonato, que cria essa barreira protetora. Se aquela secreção ácida tentar destruir ou agredir a célula parietal, ela começa a fazer agressão aqui embaixo no muco. Tá? E aí o próton começa a ser neutralizado pelo bicarbonato e não vai chegar a agredir a parede do estômago. Porém, a gente tem situações onde a gente vai estar estimulando essas 3 vias. A via azul, da setinha azul de histamina, a via da gastrina preta e a via vermelha do receptor M3. Então, Bruno, eu só tenho um mecanismo de proteção ou tem algum mecanismo que faz um feedback negativo? Ou seja, é como se fosse um freio de mão sendo puxado para reduzir a produção de próton. Tem. Então, vou botar aqui de lilás para vocês essa via que seria uma via de controle de redução da liberação do próton. E é uma via única. Se vocês olharem, você tem 3 vias para estimular e uma para inibir. Então, quem que vai ser mais preponderante? A via de estimulação, que você tem 3 para 1. Como que é feita essa via de inibição? A mesma prostaglandina que vai lá na célula epitelial superficial, ela também vai na célula parietal e lá na membrana da célula parietal também tem um receptor EP3. Esse receptor EP3 na célula parietal, ele é capaz de, vou marcar aqui de roxo, inibir essa via dependente de AMP cíclico. Qual é a consequência dele inibir essa via? É como se ele estivesse freando a resposta dessa via.
Se eu reduzo a via dependente de AMP cíclico, eu reduzo a atividade da próton-potássio ATPase. Porém, foi como eu falei com vocês. A gente está atuando em uma via das três. Se eu estiver inibindo essa via do AMP cíclico, o que vai acontecer? As outras vias, que são as vias dependentes de cálcio, continuam funcionando, porque eu somente inibi a via do AMP cíclico. Ou seja, a prostaglandina na célula parietal, ela não para com a secreção ácida, ela só reduz. Então, ela é uma via de controle, uma via de regulação da atividade da próton-potássio ATPase. Beleza? Vamos lá aqui, que eu já vou introduzir para vocês a ideia do uso de medicamentos, ok? Se eu tenho a via do EP3, da prostaglandina, inibindo o AMP cíclico, que é um sinalizador de atividade intracelular, ele vai induzir a aparecimento de ATP para o funcionamento do trocador próton-potássio ATPase. Se eu tenho a via da P3 fazendo um feedback negativo, eu posso pensar que, se porventura, aí agora eu vou botar um tracinho, tá bom? Verde, mostrando como se fosse o uso de medicamentos, tá? Se eu, porventura, usasse um medicamento que bloqueasse o receptor H2, o que vocês acham? Se eu usasse um medicamento que bloqueasse o receptor H2, eu iria reduzir ou eu não iria reduzir a liberação do próton pela próton-potássio ATPase? Uma vez que eu inibisse o receptor H2, eu iria estar reduzindo a liberação do próton pela bomba de prótons. Então, um grupo de medicamentos que a gente tem para a utilização da redução da produção de prótons, para a redução da acidez do estômago, é o antagonista do receptor H2. Porque ele, bloqueando o receptor H2, ele bloquearia uma via importante de estimulação do trocador próton-potássio ATPase. Porém, outra pergunta que eu faço, seria efetivo? Eu tenho 3 vias, eu bloquear uma, seria efetivo? Não. Seria uma redução. Então, eu estaria reduzindo essa liberação, mas não reduzindo de maneira drástica. Por quê? Uma vez eu inibindo a via do receptor H2, as outras 2 vias poderiam aumentar a sua atividade. Mas, de qualquer maneira, é um controle de redução da acidez do estômago. Beleza? Outra via que eu tenho, eu poderia, vou mexer com a setinha, com a linhazinha verde. Eu poderia estar inibindo o receptor CCK2. Correto? Se eu inibisse, usasse um antagonista do receptor CCK2, eu iria reduzir a liberação de próton pela próton-potássio ATPase? Iria, porque eu estaria inibindo uma das vias dependentes de cálcio. Então, inibir o CCK2, eu estaria também reduzindo a liberação de próton pela próton-potássio ATPase. De novo, eu pergunto a mesma coisa. Seria extremamente efetivo? Não, porque eu tenho inibição de uma das 3 vias. Beleza? Última condição que a gente tem aqui nesses receptores. Eu poderia estar inibindo o receptor M3. Então, eu poderia estar utilizando um antagonista muscarínico, bloqueando o receptor M3, inibindo uma parte da via dependente de cálcio, reduzindo a estimulação da próton-potássio ATPase, reduzindo, assim, a acidez do estômago. Porém, de novo, seria extremamente efetivo eu fazer isso na tentativa de fazer uma redução drástica da produção de próton e a secreção de próton no estômago? Também não, porque eu estaria inibindo uma das 3 vias. As outras vias poderiam ser estimuladas, não é isso?
a estar aumentando a sua atividade e eu tentando aí estar aumentando a produção do ácido no estômago. Todas as vezes que vocês verem um medicamento que atua em uma das 3 vias, vocês sempre têm esse contrabalanço de as outras aumentarem para poder liberar mais ácido, liberar mais próton, aumentar a acidez do estômago. Essa condição de você bloquear uma via e as outras 2 compensarem o aumento da acidez, a gente chama de rebote ácido. Então vocês vão ver quando eu falar dos medicamentos que muitos vão estar listados ali. Chance de rebote ácido. Chance de rebote ácido. O que é esse rebote ácido? Eu bloqueei uma via, meu organismo viu, opa, eu estimulei menos. Eu vou lá e estimulo mais as outras 2 vias. Conseguiram compreender a ideia do uso dos medicamentos? Ou eu vou usar um antagonista muscarínico, ou eu vou usar um antagonista do CCK2, ou eu vou usar um antagonista do receptor H2. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que eu acho que vocês vão pegar mole aqui, eu acho que vocês vão matar a resposta. Se eu sei que se eu inibir uma via ou outra, eu tenho o que a gente chama de rebote ácido, eu vou inibir temporariamente, mas depois as outras vias serão aumentadas. Qual seria o lugar que eu poderia atuar usando um medicamento para bloquear, que seria efetivo em grande percentual dos casos, porque mesmo que eu bloqueasse esse lugar e aumentasse as outras vias, não iria adiantar de nada aumentar as outras vias. Vocês conseguem observar um local onde eu poderia estar atuando e funcionar de maneira mais efetiva? Se a gente observar, a gente tem um local que a gente pode fazer isso. A gente tem aqui, ó, se eu inibisse diretamente, ó, a minha bomba, né, ou o meu trocador, mesmo que eu estimulasse a via do M3, a via da CCK2 e a via do H2, quando eu bloqueei o trocador, você pode estimular todas as vias. Quando chega o trocador está o quê? Travado. Então, a via e os medicamentos mais eficientes para o tratamento de úlcera, gastrite, né, são os medicamentos que vão bloquear o trocador ou vão inibir o que a gente chama de bomba de prótons. E a gente tem uma classe de medicamentos, que são os inibidores da bomba de prótons, que são exaustivamente utilizados para o tratamento de úlcera e gastrite. Então, conseguiu pegar a visão aqui dos medicamentos? Ou eu vou usar os medicamentos que inibem os receptores de estimulação de maneira separada, mas com uma chance de um rebote ácido, ou eu vou inibir diretamente a bomba de prótons. Beleza? Então, por isso que essa figura era importante, porque a partir dela, a gente conseguiria fechar um raciocínio mais lógico sobre o uso dos medicamentos. Bruno, entendi o uso dos medicamentos. Todos os medicamentos que a gente tem, eles vão só reduzir a liberação do ácido? Não. Existem medicamentos que podem estar atuando aonde? Aí vou botar aqui a minha setinha cinza também para vocês verem como se fosse o uso de medicamentos. Eu tenho medicamentos que vão atuar aqui, ó, lá no receptor EP3. Então, existem medicamentos que a gente chama de análogos de prostaglandinas. O que são os medicamentos análogos de prostaglandinas? Eles vão aumentar a atividade do EP3 e produzir mais muco e bicarbonato. Bruno, resolve a acidez? Não. Eles só tentam aumentar a proteção. Okay? É uma outra alternativa que a gente vai ver lá na frente de uso de medicamentos para o tratamento de úlcera péptica. Ok? Bruno, então como é que eu formo a minha lesão? É o seguinte, se vocês olharem nessa foto aqui, ó, essa primeira foto aqui de cima, vocês conseguem observar que vocês têm ali uma mucosa, tem as vilosidades, está vendo ali, da mucosa, e você já consegue observar que eu tenho uma lesão dessas células da mucosa. Você vê ali como se fosse um buraco. É aquela primeira lesão que a gente consegue olhar nessa foto aqui do lado direito. Tá? Dessa primeira foto aqui. Ou seja, eu começo perdendo a mucosa, depois eu vou evoluindo para a perda da camada muscular. Se vocês olharem nessa figura aqui de cima,
Vocês conseguem observar que está sendo mais infiltrativo. Tá vendo? Está infiltrando mais. Então, nas camadas musculares superficiais. E eu vou evoluir para camadas mais profundas, ó, podendo vir a produzir uma lesão de perfuração. Então, eu posso evoluir para uma perfuração aqui da camada serosa. Então, a úlcera ela é causada por alguns motivos. A gente tem descontrole da proteção, ou seja, eu estou produzindo muito pouco muco e bicarbonato. Então, se eu tenho menos muco e bicarbonato, menos proteção. Eu posso lesar mais. Ou eu posso ter a proteção sendo produzida normal. Só que eu estou produzindo mais próton, deixando mais ácido que o normal, onde aquela proteção não consegue segurar essa produção excessiva do próton. Então, a gente tem algumas causas da úlcera péptica, que vão desde produção excessiva basal de ácido, né, de próton. A gente tem algumas condições onde nós temos presença de alimentos que podem agredir a mucosa, como, por exemplo, alimentos com condimentos. Agrediu a mucosa, se abriu espaço para poder a secreção ácida lesar a parede da mucosa gástrica. A gente tem a tensão emocional, o estresse pode causar a mesma coisa. A gente tem a síndrome de Zollinger-Ellison, que é uma síndrome de super secreção de ácido. A gente tem o uso de medicamentos anti-inflamatórios. E aí, qual é a ideia dos medicamentos anti-inflamatórios? Os medicamentos anti-inflamatórios, eles vão inibir a produção lá de prostaglandina. Lembra que a gente viu lá atrás? A prostaglandina é importante para a proteção. Os anti-inflamatórios, eles vão estar atuando aonde? Os anti-inflamatórios, eles vão estar inibindo aqui, ó, a produção de prostaglandina. Então, eles vão reduzir prostaglandina e reduz a proteção na produção de muco e de bicarbonato. Então, por isso que os anti-inflamatórios, e a gente já estudou em outra farmacologia, devem ser utilizados em um período específico de tratamento. É feita uma reavaliação para se saber a necessidade do uso de maneira prolongada. Então, a gente utiliza lá por volta de 7, 10 dias e avalia o perfil inflamatório daquele paciente. Não resolveu? Aí a gente faz um novo ciclo mediante a toda a estratégia que o paciente vai ter a necessidade, tá bom? Então, por isso que a gente tem os anti-inflamatórios sendo utilizados aí extremamente com cautela para se evitar o aparecimento de úlcera péptica. Nós temos também uma outra causa que é cada vez mais comum com o passar dos anos, que é a infecção por H. pylori, Helicobacter pylori. Essa é uma bactéria que ela consegue sobreviver em ambientes ácidos. Então, ela consegue colonizar a sua mucosa gástrica. E aí, ela vai gerar um estresse na parede do estômago, causando uma lesão na parede do estômago. Uma vez que ela chega lá e causa essa lesão, você já tem uma porta de entrada para o ácido estar fazendo uma lesão de perfuração dessa mucosa gástrica. E aí, o tratamento para o H. pylori, ele é diferente, tá bom? Do tratamento para úlcera por outras causas. Porque outras causas não tem uma bactéria envolvida. Então, no tratamento para H. pylori, a gente vai falar mais na frente, a gente vai ter que usar antibióticos mais antiácidos, tá bom? Quando a gente fala de causas da úlcera péptica, eu estou listando aqui para vocês as principais. Mas podem existir outros grupos de medicamentos que podem estar induzindo também o aparecimento da gastrite, tá bom? E da úlcera. Olha outras condições aqui que a gente tem. Isso aqui é um esqueminha bem legal mostrando situações que podem induzir a perfuração gástrica. Então, a gente tem uma primeira condição aqui, que é H. pylori, como eu falei com vocês. A gente tem outra condição aqui, que é o uso de anti-inflamatórios, e a gente tem outra condição aqui que está relacionado a estresse. Além dessas condições, a gente tem outras condições, aí eu vou marcar aqui com um quadrado, tá? Um retângulozinho, que também são importantes para a produção desse estresse.
como componentes psicogênicos. Então, você pode ter ali alguma situação estressante que você está passando, ou uma condição psicológica que você está passando, que induz essa redução da perfusão sanguínea, induzindo melhor nessa agressão química. A gente tem também uma outra coisa que é bem agressivo para o estômago e pode estar induzindo uma úlcera péptica: o fumo. Então, você tem o fumo aqui, você tem o fumo aqui, e olha quantos lugares o fumo pode estar fazendo alguma coisa. Então, todas essas condições que eu apontei para vocês podem estar induzindo alguma alteração. Ó, eu posso fazer o aumento da secreção de ácido, que está escrito ali agressão química, ou uma redução da barreira, redução da produção de muco e bicarbonato. Quando a gente junta essas duas condições, tirou a proteção, você vai lá e começa a fazer produção da minha ferida cada vez mais infiltrativa, podendo chegar até uma região de camada serosa, onde poderíamos estar fazendo uma perfuração. Durante o processo de tratamento, onde a gente reduz essa agressão química e aumenta essa proteção, a gente vai induzir o processo de cicatrização da ferida. Ou seja, a gente vai tentar fazer uma tentativa de fechar essa ferida. E aí a gente vai fechar de baixo para cima, né? A gente vai começar nas camadas musculares, recuperando, até recuperar as camadas superficiais. Quais são as manifestações clínicas, então, Bruno, do paciente que tem úlcera péptica? Vamos lá. Dor abdominal é o mais comum, tá? Geralmente também dor durante as refeições. Então a gente tem muita dor abdominal. Essa dor é caracterizada como uma queimação. Então o paciente pode ter essa queimação, pode ter cólicas. Essa dor às vezes acontece à noite, podendo acordar o paciente durante ali o sono. A dor da úlcera, né, não estomacal, mas duodenal, já na região lá um pouco posterior ao estômago, pode ocorrer de 1 a 3 horas após as refeições. Ou seja, o que isso quer dizer? Me alimentei, iniciei o processo no estômago, quando eu saio com aquela secreção ácida do estômago e entra no duodeno, começa a sentir a dor de uma úlcera já na região duodenal. Antiácidos é um outro grupo de medicamentos, mas eles vão ser somente paliativos, vocês vão entender já já que eu vou falar, e essa dor geralmente é acompanhada, né, daquela sensação de saciedade, né, de náusea, né, aquela queimação que é muito comum. Outra sensação que também pode aparecer no paciente com úlcera gástrica é sensação de náusea, vômito e até a sensação, né, de anorexia. Os sintomas variam de paciente para paciente e varia de época para época. Porém, tem maior frequência na primavera ou no outono. A presença ou a ausência dessa dor não significa que o paciente não tem uma úlcera. Ele pode ter, mas ele pode não ter essa dor ainda sendo demonstrada. E o paciente que teve úlcera, tinha dor e não tem mais a dor, não quer dizer que ele tenha já realizado a cicatrização da úlcera. Tá bom? Porém, não ter dor não quer dizer que não tenha úlcera. Porque existem complicações de úlcera que são silenciosas. Acontece muito isso no idoso. Então, a dor é um sintoma comum, um sintoma importante, mas não extremamente crucial para o confirmatório da úlcera. É interessante a realização de alguns exames para se fazer o confirmatório realmente da úlcera péptica. As complicações dessa úlcera, Bruno, vamos lá. As principais complicações da úlcera são sangramento gástrico, perfuração da cavidade peritoneal, como eu falei, eu posso passar pela camada da serosa, tá bom? E penetração dessa lesão por órgãos que estão próximos ali do estômago, como pâncreas, fígado e a própria vesícula biliar. E eu posso estar causando também uma obstrução pilórica. O que é isso, Bruno? Essa lesão ulcerada pode gerar um processo inflamatório tão grande que eu posso fazer uma oclusão do piloro. Então, eu tenho dificuldade de passagem de alimento para o intestino.
Esse sangramento, muitas das vezes, ele não é ativo, né? Não é facilmente visualizado. Porém, o paciente pode demonstrar que ele tem algum problema gástrico ou intestinal quando ele tem melena ou hematêmese. Bruno, o que é melena? São fezes com sangue. Ou seja, isso quer dizer que no teu trato gastrointestinal você tem alguma coisa que está fazendo sangrar e está saindo nas fezes esse sangue. Ou eu tenho a hematêmese, o vômito com sangue. E isso também é um sintoma que a gente pode suspeitar relacionado ao aparecimento de úlcera gástrica ou úlcera duodenal. Essa perfuração está muito associada a essa dor súbita, aguda e intensa. Começa na região do epigástrica, depois espalha pelo abdômen inteiro. A obstrução pilórica, que eu falei lá em cima, geralmente acontece após vários meses de que o paciente tem uma lesão lá no piloro. E o que vai acontecer com esse paciente? Ele tem uma característica de desenvolvimento de sintomas. Ele tem muita saciedade, anorexia, náusea, vômitos e perda de peso. Por que ele sente isso tudo? Uma vez que o piloro está obstruído, a quantidade de alimentos que chegam no intestino é menor. E uma vez que o estômago está cheio, a gente tem aquela sensação de saciedade. Quando a gente falar sobre náusea e vômito, vocês vão entender muito bem isso que eu estou falando para vocês, isso numa outra parte da aula, num outro vídeo que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Então essa obstrução pilórica ela tem que ser tratada com urgência, porque isso pode alterar a qualidade de vida do meu paciente. Como é que eu faço então, Bruno, para saber que realmente o paciente tem úlcera péptica? Vamos lá. O exame físico, ele ajuda, tá? Por quê? Ele revela, né, uma hipersensibilidade epigástrica, geralmente ao toque, entre o umbigo e o processo tifoide, tá? Que se irradia para as costas, mas geralmente essa região fica mais sensível. A gente tem exames laboratoriais que a gente pode estar fazendo, mas eles não são confirmatórios da úlcera péptica. Tá? O exame laboratorial ele não é confirmatório. Assim como o exame de sangue, quando a gente vê ali o hematócrito baixo, quer dizer que a gente está perdendo sangue, ou o teste oculto, né, de sangue, perdão, o teste de sangue oculto nas fezes, eles não indicam a úlcera, mas eles indicam que tem um sangramento. O real mesmo exame que pode ser feito para um diagnóstico mais preciso da úlcera são exames endoscópicos. Então, fazer uma endoscopia. Isso quando a gente tem úlcera não causada por H. pylori. A gente faz esse exame que é um pouco mais invasivo. Se é uma úlcera com suspeita de H. pylori, a gente pode fazer um teste chamado de teste respiratório de ureia. Por quê? Um dos mecanismos de produção de lesão pela H. pylori é com a produção de ureia. Então, vai exalar no ar em que o indivíduo está contaminado com H. pylori, ureia. Então, a gente pode fazer esse teste de ar exalado respiratório com a presença de ureia, que é um dos testes confirmatórios para H. pylori. A gente tem, além da endoscopia, teste de ureia, a detecção sorológica de anticorpos e antígenos fecais. Então, são um outro exemplo de teste não invasivo para você estar diagnosticando a presença da H. pylori. Porém, não H. pylori, é interessante fazer endoscopia para saber em que nível o paciente vai estar desenvolvendo aquela úlcera. Alguns desses testes são feitos, tá? Outros são menos comuns. Vai depender do local e da solicitação do prescritor em estar fazendo esses testes ou não. Para H. pylori, geralmente, né, o exame para H. pylori só é recomendado quando a gente quer fazer uma erradicação dela. Então, a gente só vai fazer aqueles não invasivos quando se tem realmente uma suspeita de H. pylori. E é como geralmente a gente sabe que a suspeita é grande de H. pylori. Você fez o tratamento para úlcera e não melhorou. Então, quer dizer que tem uma outra coisa ali mantendo aquela lesão. Se não conseguir fazer endoscopia, como eu falei, a gente pode fazer a sorologia de anticorpos que já ajudam no teste para identificação de H. pylori. O teste de ureia, né, é um teste que é muito desejado de ser feito, tá bom? Para a tentativa de ver se a gente conseguiu, com o tratamento, erradicar o H. pylori, porque ele é menos invasivo.
Porém, ele só pode ser feito depois de 1 mês de terminar o tratamento. Tá? Por quê? Se você faz em menos de 1 mês de tratamento para H. pylori, você pode confundir uma cura com uma redução da quantidade de bactérias. Porque quando eu tenho uma redução da quantidade de bactérias, eu vou ter uma redução da produção de ureia. Então, meu teste pode dar negativo. Então, eu tenho que reduzir, fazer o tratamento, esperar 1 mês e depois fazer o teste de ureia. Tá bom? E, como eu já disse para vocês, a gente, para fazer um diagnóstico mais preciso da úlcera péptica, a gente precisa fazer, né, uma visualização por radiografia ou endoscopia gastrointestinal alta. Tá bom? Essas duas aqui, principalmente a endoscopia, né, que às vezes na radiografia a gente não consegue ver. Mas com a endoscopia é mais certo da gente fazer e fechar um diagnóstico mais preciso para o tratamento e diagnóstico de úlcera péptica. Vamos lá ver um pouquinho aqui sobre aquela condição que eu falei para vocês, dos anti-inflamatórios gerando o aparecimento de úlcera péptica. Olha aqui. Quando eu uso anti-inflamatórios não esteroidais, ANI, né, a gente vai estar bloqueando o aparecimento de prostaglandinas. E aí, qual é a consequência disso? Bloqueando o aparecimento de prostaglandinas, eu vou estar reduzindo a ativação do EP3 aqui e a ativação da EP3 aqui. Qual é a consequência disso? Se eu reduzo a ativação do EP3 na célula parietal, eu não vou fazer aquele freio. Eu não vou fazer aquela redução da produção de próton. Ou seja, eu consigo produzir mais próton. E quando eu faço a redução da ativação do EP3 na célula superficial, eu reduzo a produção de muco e bicarbonato. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem uma perfuração maior daquela camada do muco e do bicarbonato quando você faz o uso de anti-inflamatórios. Por isso que eu já falei com vocês lá atrás que é importante a gente fazer o uso de anti-inflamatórios numa determinada faixa, né, terapêutica num curto espaço de tempo. Bruno, da onde que vem todo o histórico de tratamento da minha úlcera péptica, então? Então, isso aqui eu falando um pouquinho, né, de como foi a descoberta daquelas substâncias que estimulam a liberação de prótons. Então, a gastrina, em 1905, ela foi descrita por Atkins, né, um hormônio que liberava ácido no estômago, ele deu o nome de gastrina. Em 2020, Popielski descobriu a histamina, mas até então eles achavam que a histamina e a gastrina eram a mesma coisa, porque ambas estimulavam a secreção de ácido. Até que em 1938 eles fizeram a identificação proteica peptídica da gastrina, coisa que a histamina não tem. Então, a gente conseguiu observar, só em 1938, através de Kumarov, que a gastrina era uma substância e a histamina era outra. Em 1948 e 50, né, Falco e outros cientistas caracterizaram e começaram a produzir fármacos contra esse tratamento, contra essa doença, que foram os primeiros fármacos que são os antihistamínicos. Porém, eles observaram que a gente discutiu lá atrás, que eu bloqueando uma das vias, a gente não conseguia reduzir a secreção ácida de maneira considerável, onde eles começaram a pensar que a histamina não era tão importante. E eles tentaram fechar uma ideia até 1964 que a gastrina era mais importante do que a histamina. A gente viu que a gastrina ela estimula bastante a via da histamina. Então, essa conclusão que eles chegaram em 64 é uma conclusão até lógica. Mas a gente não pode descartar que os antagonistas H2 eles podem ser medicamentos que podem ser utilizados e eficientes no tratamento de úlcera péptica. Vamos lá. Terapias que a gente pode estar fazendo que são consideradas importantes para ajudar no tratamento de úlcera péptica. Então, existem terapias não farmacológicas, como evitar as condições que induzem a úlcera. Então, trabalhar o estresse psicológico, cessar o tabagismo e reduzir o uso de anti-inflamatórios. Outra alternativa que a gente tem tipo, não tenho como não usar anti-inflamatório, eu preciso usar um medicamento anti-inflamatório. Tenta usar aquele que tem menos atividade em COX, como, por exemplo, o paracetamol. E aí, se você tem o desejo de aliviar a dor, é mais interessante usar o paracetamol do que, por exemplo, qualquer salicilato. Outra coisa que é interessante
é a alteração da sua dieta. A gente viu que alimentos condimentados são mais fáceis de estar desenvolvendo úlcera péptica. Então, a mudança da dieta é um fator muito importante e interessante para uma terapia não farmacológica. Redução de bebida alcoólica, né, cafeína, alimento condimentado, alterando a sua dieta é mais importante. Tá? A gente está fazendo uma terapia não farmacológica e sendo até efetivo. Cirurgia. Né? Cirurgia é uma terapia não farmacológica, né? Mas a cirurgia eletiva é raro ser feito. Mas a de emergência, por muito sangramento, aí sim pode ser feito, tá? Bruno, então qual é a terapia farmacológica? A gente tem a não farmacológica, que a gente discutiu, e a farmacológica. Dentro da terapia farmacológica, a gente tem os tratamentos que funcionam, mas não são tão efetivos, que já foram muito utilizados, mas a gente tem outros agora para serem utilizados de maneira mais efetiva. Então a gente tem os antiácidos. Aí eu botei algumas fotinhas de exemplo de antiácidos aqui, que eles têm na sua formulação substâncias que vão neutralizar o próton. Então tem o bicarbonato, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, trissilicato de magnésio, carbonato de cálcio, sucrafato de bismuto. Todos esses serão capazes de neutralizar o próton lá na luz estomacal. E a ideia é você reduzir a acidez. Porém, eu só reduzo a acidez quando eu coloco lá em contato com o meu estômago esse antiácido. Uma vez que ele já foi todo utilizado e neutralizado, esse antiácido vai embora e você volta a produzir em grande quantidade o próton no seu estômago. Então, eles são tratamentos que são paliativos. Não são tratamentos totalmente efetivos para controlar a acidez do estômago. Então, eles conseguem elevar o pH gástrico para lá uns 3,5, pH é 2, em 15 minutos. Então, eles vão estar fazendo uma neutralização. Então, vocês conseguem observar aqui, ó, o bicarbonato de sódio, em contato com o próton, produz água e CO2. E os outros aqui, ó, os carbonatos também interagem, né, com o próton, produzindo água e CO2. Se vocês observarem, a gente está sempre produzindo água e CO2. Isso vai dar uma consequência de efeitos colaterais que eles podem estar causando, uma vez que eles só vão neutralizar o próton de maneira temporária. Quais são os efeitos adversos, então, que eles vão estar causando, Bruno? Olha aqui. Bicarbonato de sódio, que é o primeiro. Ele pode estar... tem uma absorção sistêmica, e aí se ele tiver uma absorção sistêmica, ele pode causar alcalose e edema. E aquele CO2 produzido lá no estômago produz o quê? Náusea, distensão abdominal e flatulência. A mesma coisa acontece com o carbonato de cálcio. Náusea, distensão abdominal e flatulência. O carbonato de cálcio, ele pode causar uma hipercalcemia, né? Efeito sistêmico, com você ter uma absorção grande desse cálcio. Está aqui no carbonato de cálcio, mas todos os antiácidos podem induzir o que a gente chama de rebote ácido, né? Que você está fazendo uma coisa de maneira temporária e o seu organismo pode fazer o quê? Tá bom, reduzir a produção de próton, secreta mais, né? A gente faz esse rebote. Hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio ele pode estar causando algumas condições um pouquinho diferentes dos outros. Relaxamento do esvaziamento gástrico e causa constipação. Pode causar uma redução dos níveis de fosfato e esse alumínio pode ser acumulado e causar osteoporose, encefalopatia ou miopatia. Obviamente que essas condições são em grande quantidade e frequência de uso, tá, gente? Você usou uma vez ou outra, você tem uma menor chance de fazer esse acúmulo de alumínio. Mas a constipação vai acontecer. O hidróxido de magnésio é o contrário do hidróxido de alumínio, causa diarreia, né? E a gente tem aqui a produção da hipermagnesemia. Todos eles, se forem utilizados, devem ser utilizados longe de outros medicamentos. Por quê? A gente sabe que o pH do estômago e o pH da urina, todos eles, né, vão estar induzindo o quê? Uma alteração do pH gástrico e da urina e vão interferir em absorção e excreção de outros fármacos. Então, se você vai fazer o uso de um medicamento e vai tomar um antiácido, evita de tomar próximo ou junto com o antiácido. Porque dependendo do medicamento, a gente tem aí o aparecimento
né, dessa alteração de absorção ou de eliminação do outro fármaco. Então, você pode acabar interferindo num outro tratamento com o uso de antiácido, tá? Obviamente que a frequência induz bastante. Então, por exemplo, a gente tem aqui todos os pacientes podem estar utilizando esses antiácidos? Podem, com cautela. Obviamente que a gente tem aqui, por exemplo, alumínio. Se a gente pegar um paciente como, por exemplo, gestante, o alumínio pode causar complicações. Então, é interessante, até em paciente gestante, a gente está utilizando de maneira muito paliativa. Diminuir bastante o uso. É usar, se for uma situação bem drástica, a gente pode estar utilizando. Mas, geralmente, gestante não tem tanta acidez. Ela tem muita náusea, né? Então, quando a gente tem gestante, a gente tem bastante náusea. Mas, se for utilizar, tenta utilizar de maneira bem pouca e de maneira paliativa para a gente evitar possíveis complicações a paciente gestante também. Outra classe que a gente tinha bastante uso são os antagonistas muscarínicos. Bruno, por que tinha? Vamos lá. Eles conseguem reduzir em 50% a produção do próton. Beleza. Só que eles não têm tanta eficácia. Porque, de novo, a gente inibe uma das 3 vias. Além deles causarem muitos efeitos colaterais. Por quê? Eles são antagonistas não seletivos. Então, eles vão bloquear M1, M3. E vão bloquear outros receptores muscarínicos dependendo da dose. Então, pode estar causando agitação, taquicardia, broncodilatação, boca seca, midríase, retenção urinária e vários outros sintomas. Então, o uso da pirenzepina e da telazepina foi cada vez mais reduzido para o tratamento de úlcera péptica. Outro procedimento que a gente tem também, que poderia ser utilizado, é o procedimento de antrectomia, junto com a vagotomia. O que seria esse procedimento de antrectomia e vagotomia? O procedimento de vagotomia é você vir aqui, ó, igual está mostrando ali, e você cortar o nervo vago. E a gente viu que o nervo vago estimula aquelas vias todas. Então, se eu faço uma secção ali do nervo vago, você diminui a estimulação de produção de próton no estômago. Claro que isso vai ter complicações no teu processo digestivo, né? Mas você reduz o aparecimento de úlceras. Se a quantidade de úlceras forem grandes, a gente não consegue fazer só essa cauterização de úlceras, como pode acontecer também. Mas a gente vai acabar fazendo, né, dependendo da quantidade de úlceras, tá? A antrectomia, que é a retirada da região do antrum, né? O início da região ali do duodeno. Então a gente faz a antrectomia, o estômago fica assim, você retirou a lesão, você pode estar fazendo uma vagotomia, tá bom? Ou a gente pode estar fazendo também uma piloroplastia, tá bom? Para tentar reduzir a quantidade de úlceras que vão ser geradas aqui nesse processo de úlcera péptica. Esse é um procedimento, né, que é cirúrgico, ele é mais invasivo, mas tem alta chance de resolução. Não é tão usual, mas pode ser feito. Vamos lá falar então dos tratamentos que realmente a gente vai estar fazendo hoje, são mais aceitos e mais feitos no tratamento de úlcera péptica. Então, estão essas classes de medicamentos aqui, que a gente já discutiu, que a gente já falou o que eles fazem, e a gente já sabe o foco de atuação deles. Então, a gente vai falar de cada um deles, começando com o antagonista H2. Vamos lá. Qual o papel desses fármacos sendo utilizados? Primeiro, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, se dói para ele comer, dói, né, o estômago, tira a dor. Outra coisa, reverter toda a fisiopatologia da úlcera. Então, a gente vai promover o processo de cicatrização dessa úlcera. Esse paciente pode estar fazendo o tratamento para prevenir complicações e até para prevenir o reaparecimento de uma nova úlcera. Então, a estratégia de fazer esse tratamento é para alcançar essas situações que a gente acabou de falar. Vamos falar agora dos antagonistas H2. Os antagonistas H2, como eu disse, foram descobertos lá na década de 60, gerou até prêmio Nobel, e eles foram exaustivamente utilizados para o tratamento de úlcera péptica. Se vocês observarem, essa aqui é a estrutura da histamina que está aqui embaixo. Eles têm uma estrutura parecida,
para que o receptor consiga reconhecê-los e aí sim a gente conseguir inibir o aparecimento da úlcera péptica. Então, se vocês olharem aqui em cima, a gente tem a histamina e todos os fármacos estão listados aqui embaixo. Ó, cimetidina, ranitidina, famotidina, roxatidina, nizatidina, lafutidina, e tem outros também que vão sempre aparecendo antagonistas H2. Eles sempre têm uma estrutura mãe parecida com a histamina, né? Sempre esses nitrogênios aqui bem próximos são importantes pela identificação do receptor. Algumas características farmacocinéticas deles. Biodisponibilidade. Cimetidina 80%, ranitidina 50%, famotidina 40% e nizatidina mais de 90%. Potência relativa. Vamos lá. Por que a cimetidina está 1, Bruno? Ela foi um dos primeiros fármacos a ser exaustivamente utilizado para o tratamento de úlcera péptica que atuava no receptor H2. Então, por isso que ela tem a potência 1. E todos os outros são comparados a ela. Então, a potência está relacionada ao quê? A capacidade de inibir o receptor com doses menores. Então, a ranitidina é 10 vezes mais potente, famotidina 160 vezes e na nizatidina até 10 vezes. Tempo de meia-vida deles não é muito diferente. Então, chega ali em torno de 2 horas cimetidina, ranitidina e nizatidina, e a famotidina pode chegar a 4 horas. Bruno, tempo de meia-vida é baixo, a duração da ação é maior. Por quê? Porque eles vão inibir o receptor por mais tempo do que o tempo de meia-vida deles. Uma coisa é você inibir o receptor e a outra coisa é você conseguir reduzir a quantidade do fármaco no seu organismo. Aquele que conseguiu chegar lá e inibir, está inibindo o receptor e vai inibir por um tempo. E aí vai dar uma duração de ação. Então, cimetidina 6 horas, ranitidina 8, famotidina 12 e a nizatidina 8. Efeitos em CYP. O que é isso, Bruno? Capacidade de interferir nas enzimas do citocromo P450. Isso tem a ver diretamente com o quê? Interação medicamentosa. Então, a cimetidina é o fármaco que mais causa interação medicamentosa. Ranitidina, muito pouquinho, e os outros não causam, via inibição de CYP. Tá? Não é à toa que é por isso uma das causas, né, que a cimetidina foi cada vez mais sendo menos utilizada e os outros cada vez mais utilizados. Todos são encontrados na formulação de comprimido e só a nizatidina que não é injetável. Vamos lá. Isso aqui é um protocolo que eu peguei, mais ou menos da ideia do uso desses medicamentos. Tá bom? Como eles têm um tempo de meia-vida, né, curto e a duração de efeito não é tão longa, o paciente vai ter que tomar o quê? Várias vezes ao dia. E, preferencialmente, uma dose alta ao deitar. Por quê? É à noite que a gente tem uma secreção ácida maior no estômago. Então, o paciente vai usar 2 vezes ao dia, com preferência manhã e noite. Ou só uma dose alta à noite. Vamos lá. Protocolos de manutenção e cicatrização da úlcera. Então, são situações diferentes. Cicatrização de úlcera duodenal. Está aqui o protocolo. 300 mg de cimetidina 4 vezes, 400 mg 2 vezes ou 800 mg ao deitar. Eu quero reduzir drasticamente a secreção ácida. Então, é para iniciar o tratamento. E eu mantenho esse tratamento com uma dose de 400 ou 800 só à noite. Eu inicio algumas semanas para cicatrizar rápido a úlcera. Auxiliar, né? Cicatrizar não. Reduzir a secreção ácida e iniciar o processo de cicatrização. Depois eu faço doses de manutenção. Então tá aí, cimetidina, famotidina, nizatidina e a ranitidina. Problemas do uso da cimetidina, como eu disse para vocês. Efeitos colaterais comuns da cimetidina que quase não tem nos outros. Aumento da secreção de prolactina e inibição do metabolismo do estradiol. O que isso gera? Principalmente em homens, gera ginecomastia, aumento do crescimento da mama, perda de libido e impotência. Além que podendo causar nos pacientes alucinação, agitação, delírio e diarreia. E causar o rebote ácido, que é uma hipergastrinemia. Inibir uma via, as outras aumentam para fazer o rebote ácido. Interações medicamentosas muito pontuais à cimetidina. Tá bom? Então vamos lá. A cimetidina inibe CYPs de que medicamentos? Olha a quantidade de medicamentos
que ela inibe a CYP. E aí, qual é a consequência de usar cimetidina com esses medicamentos que eu botei de azul? Todos esses medicamentos vão aumentar a sua concentração plasmática e potencializar os seus efeitos. Tá bom? É aparecendo esses efeitos colaterais aí, ou efeitos adversos desses medicamentos. E a cimetidina pode aumentar os efeitos também de quem? Da varfarina. Aqui, especificamente, é por ligação proteína plasmática, podendo fazer com que a varfarina desenvolva sangramentos indesejados. Por que a gente usa ainda o antagonista H2, sendo que ele pode gerar o rebote ácido? Isso é uma pergunta que fica sempre em questão. Para evitar esse rebote ácido, a gente tem os inibidores da bomba de próton-potássio ATPase. Então, como é que os inibidores da bomba de próton-potássio ATPase funcionam? Eles são decisivos, porque eles vão atuar na etapa final da liberação do próton. Mesmo que você estimule todas aquelas 3 vias, não vai adiantar, porque o meu trocador vai estar inibido. Então, a gente tem aqui os medicamentos que fazem isso, ó. Lansoprazol, omeprazol, esomeprazol, rabeprazol, pantoprazol e vários outros que existem aí. O que acontece com eles, Bruno? Eu tomei, aí a minha cápsula foi lá e abriu no estômago e já vai atuar no estômago? Não. Você vai absorver, o medicamento vai chegar no sangue, depois que ele chegar no sangue, ele vai ser secretado no canalículo, aí ele consegue inibir a enzima. Tá? Então ele faz uma ligação de ponte de sulfeto, todos eles têm enxofre, tá vendo? Eles vão fazer essa ponte de sulfeto com a enzima, inibindo a enzima, presta atenção, ó, irreversivelmente. Ou seja, uma inibição definitiva. Todos eles são profármacos. Por quê? Eles precisam disponibilizar aquele enxofre para fazer a ligação de ponte de sulfeto com a enzima. E esse enxofre está ligado ao oxigênio, geralmente. Então, eu preciso fazer o quê? O metabolismo de primeira passagem deles, transformando em ácido sulfênico. Tá? Por exemplo, aqui que eu estou falando do omeprazol, né? Esse ácido sulfênico vai se ligar à enzima, fazendo uma inibição reversível com a enzima. Os outros vão fazer a mesma coisa, vão perder esse oxigênio, vão liberar o enxofre, para o enxofre conseguir fazer a ligação com a enzima. Então, todos eles são profármacos. Precisam liberar aquele enxofre. Eles inibem a secreção gástrica. Olha aqui que percentual lindo. 95%. E eles elevam o pH gástrico para quase 5. De 2 vai para 5. E por que eles são os mais eficientes? Independe da célula parietal ser estimulada lá pelo receptor muscarínico, histamina, qualquer via que tente estimular a célula parietal pode te estimular, porque você vai estar inibindo a etapa final. Todos eles são bases fracas. E aí isso é de propósito, por quê? Por serem bases fracas, eles vão ser protonados em meio ácido, para conseguir fazer a ligação com a bomba de próton-potássio ATPase. Vamos falar de algumas características cinéticas deles. Todos eles, né, têm uma biodisponibilidade oral variável. Rabeprazol 52%, pantoprazol 77%, esomeprazol chegando a 90%, lansoprazol chegando a 90%, omeprazol 65%. Bruno, o tempo de meia-vida deles é pequeno também, estourando 2 horas. Mas que eu falei para vocês, tempo de meia-vida tem a ver com o quê? Tem a ver com a quantidade de medicamento que vai ficar no seu organismo. Uma vez que esses fármacos se ligaram na bomba, acabou. Essa bomba vai estar inibindo de maneira definitiva. Não é à toa que a duração do efeito deles é em torno de 24 horas. Porque uma vez que você inibiu essa bomba, você só vai conseguir produzir e liberar o ácido quando você produzir uma nova bomba. Você tem uma inibição irreversível, a ligação é covalente. Então, por isso que esses medicamentos geralmente são utilizados só uma vez ao dia. Então, aqui, ó, esomeprazol, desde lansoprazol, pantoprazol, omeprazol bicarbonato de sódio e o rabeprazol. Por que uma vez ao dia?
Porque uma vez que eles inibem a bomba, eles vão conseguir, de maneira eficiente, essa inibição por até 24 horas. Aí no outro dia você toma mais medicamento para inibir bombas que podem estar aparecendo, serem produzidas na superfície da minha célula parietal. Coisas relacionadas especificamente pontuais da gente estar falando com os pacientes na hora de estar fazendo a utilização de inibidores da bomba de próton-potássio TPase. Deve ser administrados 30 minutos antes da refeição. Devem ser administrados longe das refeições. Alimentos reduzem a absorção deles. E não pode ser administrados com outros antiácidos. Por quê? O antiácido, ele reduz a acidez do estômago. Por ser base fraca, eu preciso da acidez para o inibidor de bomba se ligar lá no canalículo à bomba. Então, usar um antiácido reduz a eficácia desse inibidor de bomba. Protocolo de cicatrização é o mesmo do que a gente acabou de falar. Geralmente é aquela dose que vai ser utilizada uma vez ao dia, tanto para cicatrização quanto para a manutenção da cicatrização da úlcera péptica. Tava tudo tão lindo e agora chega a ideia dos efeitos adversos, né? Tem uma série de efeitos adversos. Náusea, enjoo, diarreia, dor abdominal, constipação, flatulência, vômito e cefaleia. Sintomas gástricos são bem comuns. Esses dois efeitos aqui, aliás, esse efeito aqui, do rebote ácido, ele é listado, mas se você olhar o percentual de chance de acontecer é muito pequeno, ó, 5%, 10%, de ter aquele rebote, tá? E esse outro efeito aqui, isso aqui é um fator que pode ser complicante. Essa hipocloridria, ou seja, uma redução da liberação do próton, você acaba elevando o pH. Ele fica menos ácido. E o pH ácido, ele é um mecanismo de proteção contra agentes agressivos. Então, a maioria das bactérias não suportam pH ácido do estômago. Quando você usa um antiácido e eleva esse pH, você pode estar colocando um ambiente favorável ao aparecimento de algumas infecções entéricas. Porque o pH ficou menos desfavorável e mais favorável à proliferação de micro-organismos, porque o pH está menos ácido. Aqui embaixo, a gente tem outros fatores que são importantes de serem ressaltados, que é os efeitos em interação medicamentosa. Então, tem várias interações medicamentosas que acontecem com os inibidores da bomba de próton. Eles podem inibir algumas CYPs e induzir outras. Olha que doido. Então, vamos lá. Eles podem estar fazendo o quê? Inibindo metabolismo de quem? De sulfiram, fenitoína, diazepam e varfarina. Então, o que acontece com disulfiram, fenitoína, diazepam e varfarina? Você metaboliza menos, excreta menos, e esses medicamentos potencializam os seus efeitos. Geralmente via CYP-C9. E os inibidores da bomba de próton podem fazer um efeito contrário, ou seja, induzir o metabolismo de imipramina, teofilina e vários antipsicóticos. Então o que vai acontecer com a imipramina, teofilina e os antipsicóticos? Vão reduzir o seu efeito, porque eu vou aumentar o metabolismo e induzir o aumento da excreção desses fármacos. Então, os inibidores da bomba de próton podem estar fazendo dois efeitos aí em relação à influência de metabolismo de outros fármacos, ou seja, bastante interação medicamentosa. Os inibidores da bomba de prótons, por reduzir a acidez do estômago, eles vão reduzir a biodisponibilidade da ampicilina, cetoconazol e da digoxina. Por quê? Esses três medicamentos precisam do ambiente ácido para serem absorvidos. E se eu reduzo a acidez do estômago, eu reduzo a absorção desses medicamentos. E um outro fator muito marcante do inibidor da bomba de próton é uma redução da absorção da vitamina B12. Em alguns casos é até interessante fazer a reposição da vitamina B12, tá? Vamos lá. Aqui são alguns gráficos mostrando a eficácia deles, ó. Essa coluna aqui, ó, na vertical, fala sobre o quê? Secreção de ácido no estômago. E a coluna na horizontal mostra os dias da secreção. Então, se você olhar a linhazinha totalmente preta, com a bolinha preta, é um medicamento placebo, não tem nada. Se você ver, tem um uso ali,
a secreção oscila um pouquinho de 9 para 8, mas depois ela se mantém alta com o passar dos dias. Já com omeprazol 20, azul claro, e o omeprazol 40, que parece um cinza, quando você usa uma única dose deles, ó, você consegue observar que tomou a dose deles, olha a secreção ácida, vai lá embaixo. Você quase zera com 40 aqui, ó. E demora alguns dias para voltar. Por quê? Isso depende da inibição da bomba. Como essa inibição é reversível, demora alguns dias para você conseguir recuperar essa secreção ácida, tá? Esses outros dois gráficos mostram a mesma coisa. Só que isso aqui é um experimento feito em animais, ó. Secreção de ácido aumenta quanto mais a curva fica lá em cima. Só que eles colocam uma condição diferenciada, ó. Eles dão estamina para o animal. Então, a partir, vou botar uma linha aqui para vocês entenderem. A partir daqui, ó, do tempo zero, tanto aqui quanto aqui, ó, no outro gráfico, a gente está dando o quê? Estamina. E a gente sabe que se eu der estamina, o que vai acontecer? Eu vou ativar o H2 e vou liberar ácido. Então, se você olhar nas duas figuras, você tem a bolinha branca, o controle. Ou seja, não deu medicamento nenhum. Quando você deu estamina, você vê que a secreção ácida sobe e fica lá no alto, porque você deu estamina. Do lado esquerdo, você tem o omeprazol intravenoso. E do lado direito, o lansoprazol intravenoso. E aí, onde que vai entrar o medicamento? Olha a setinha vermelha que eu vou botar, aonde que vai ser administrado o medicamento. Nesse tempo aí, ó. Você consegue observar, quando eu administro tanto o omeprazol quanto o lansoprazol, a gente consegue ver um efeito de redução da secreção de ácido de maneira dose dependente. Porque a gente vê, ó, omeprazol 0,1 mg por quilo, reduziu isso aqui. Quando você vê 0,2 mg por quilo, você já caiu mais. 0,3 mg por quilo, caiu mais ainda. E a mesma coisa a gente vê no lansoprazol. 0,1 mg por quilo reduz a secreção de ácido. 0,3, quase zero. Então, isso está mostrando que os inibidores da bomba de prótons, eles conseguem reduzir a secreção ácida logo após você infundir eles. Isso acontece de maneira dose dependente. Isso aqui é um outro experimento que mostra o processo de cicatrização da úlcera, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, na figura A e C, a gente tem a linha de base, ou seja, o início do tratamento. Como é que estava a úlcera no início do tratamento? A figura B e D fala 2 semanas depois do tratamento. Olha como é que ficou a lesão e como era antes. Nas duas figuras de cima é o rabeprazol e as duas figuras de baixo é o omeprazol. Olha a diferença 2 semanas depois, né? Bruno, comparativo dos 3 tratamentos que a gente viu bastante aqui. Olha que legal. Acidez por hora do dia em relação a seu momento de alimentação. Então, ó, acidez mediana. Quanto que fica ácido nos horários do dia e nas duas condições. Linha azul, antagonista H2. Linha verde, usar o inibidor da bomba de prótons. Olha que interessante a variação da acidez. A linha vermelha é o ácido normal. Então, você vê aqui, ó, que no de jejum, a gente tem uma quantidade grande de ácido. Depois do café, tem uma quantidade grande. Deixa eu marcar para vocês aqui, para vocês verem. Ó. De jejum. Depois do café. No almoço, olha a acidez. À tarde, aqui, ó. Café da tarde, pode dizer aqui. Jantar. E se alguém for fazer a ceia, né? Vamos botar aqui, a ceia aqui. Isso, eu marquei o controle, tá? Como acontece normalmente. Olha a linha azul. A linha azul é você usando o bloqueio H2. Já tem uma redução, não tem? Você consegue observar que tem uma redução da produção de ácido? Você tem uma redução da acidez no estômago acontecendo na hora do almoço, e na hora da janta e na hora da ceia. Mas agora presta atenção e compara os dois com a linha verde, que é o inibidor da bomba de próton. Olha o perfil da acidez quando você usa o inibidor da bomba de próton.
você reduz praticamente 95%. Ah, Bruno, mas tem um pico aqui à noite, ó. Porque lá também, olha o tamanho da noite. Mas olha a diferença da produção do ácido lá às 24 horas, às 0 horas, normal e com o inibidor da bomba de próton. São extremamente efetivos, tá? Por isso que são os mais utilizados. Outra classe que a gente tem, que seriam aqueles protetores, são os análogos de prostaglandinas. Vamos lá. Qual é a ideia do análogo de prostaglandina? Seria eu aumentar a quantidade da ativação das vias de prostaglandina. Então, estaria aumentando essa via do EP3 e aumentando essa via de produção de muco e bicarbonato. Então, se você olhar aqui do lado, está mostrando isso. Olha que legal. Reduz a secreção de ácido, aumenta a produção de muco e bicarbonato, melhorando aí o perfil de recuperação da mucosa. Então, a gente tem um medicamento, que é esse cara aqui, ó, misoprostol. Misoprostol é um medicamento que hoje é liberado o seu uso somente para o ambiente intra-hospitalar. Por quê? Ele tem um uso abusivo de maneira indiscriminada como abortivo. Então, por quê? As prostaglandinas induzem a contração uterina. Então, algumas mulheres querem induzir o aborto e acabam utilizando o misoprostol. Tem o nome comercial de Cytotec. Por isso que ele não tem mais a sua venda liberada. E sim, o uso somente intra-hospitalar. A eficácia clínica é somente em altas doses, não justifica o uso profilático. A posologia é de 100 a 200 microgramas 4 vezes ao dia. Tá? Consegue inibir bem em 95%. Efeitos adversos, diarreia e dor abdominal, e é contraindicado na gravidez por causa das contrações uterinas. Outra medicação que é utilizada ali para aumentar a produção de muco e bicarbonato é a carbenoxolona, tá? Que ele é extraído do alcaçuz. Só que a carbenoxolona, ele é um glicosídeo cardiotônico. E o problema dela é causar isso aqui, ó. Hipertensão e efeitos semelhantes à aldosterona. Ah, Bruno, eles são efetivos em produzir muco e bicarbonato? São, mas pode estar te causando um aumento de pressão arterial. E aí a gente vai jogar com risco-benefício. Porque olha só, o misoprostol, ele só reduz a setinha rosa. O que é a setinha rosa? A produção de ácido. E aumenta a produção do muco, que é a setinha amarela. Olha como é que era em cima e olha como é que está aqui com o misoprostol. Ou seja, o misoprostol faz as duas coisas. Reduz a secreção e aumenta o muco. Carbenoxolona não. A carbenoxolona só aumenta a produção de muco. Ela não reduz a liberação de próton. Mas, de qualquer maneira, é um efeito, vamos dizer, protetor. Outra classe que a gente tem são os protetores da mucosa gástrica. Essa aqui é extremamente interessante. A gente tem, por exemplo, o sucralfato. O sucralfato, o paciente ele toma o sucralfato. E se vocês observarem aqui, ó, essa camada azul é o sucralfato recobrindo toda a lesão. Então ele faz uma barreira física, impede, né, que o próton continue fazendo a lesão ali. O sucralfato ele estimula a produção de prostaglandinas e de fatores de crescimento, ou seja, ajuda no processo de cicatrização. A dose é 1 grama 4 vezes ao dia, 1 hora antes das refeições, para fazer essa barreira. E um problema que a gente tem com o sucralfato é que o sucralfato ele é sucralfato de alumínio. Então a gente pode causar constipação e o acúmulo de alumínio, podendo vir a causar, isso de maneira excessiva a longo prazo, uma insuficiência renal. Outro medicamento que a gente tem bastante uso é o bismuto, salicilato de bismuto, né? Ou bismuto coloidal. Ele é hidrossolúvel, precipita em pH ácido, formando um gel. Então ele faz a mesma coisa que o sucralfato aqui. Tem um outro uso do bismuto também. Ele ajuda na produção de prostaglandinas e ele auxilia no tratamento para o H. pylori. Por quê? Ele consegue soltar o H. pylori da mucosa. Aí o H. pylori fica lá solúvel e o antibiótico consegue combater ele. A gente tem problema com o bismuto? Tem também.
diarreia, cefaleia, tontura e acúmulo de bismuto, causando encefalopatia, osteodistrofia, escurecimento de língua e de dentadura. Então, dos medicamentos que a gente conversou, a gente tem antiácido, vamos marcar aqui com a setinha, antiácido, não é isso? A gente tem inibidor da bomba de próton, a gente tem antagonista H2, menos uso, antagonista muscarínico, e a gente tem aqueles caras que vão aqui direto na lesão, né? Bismuto e sucralfato, tá bom? Esse aqui é uma tabela bem legal que eu consegui pegar de um livro, mostrando mais ou menos um esquema terapêutico para úlcera péptica e refluxo esofágico. Então tá aqui a dose, a via oral de todos, o intervalo entre as doses, o horário de utilizar e a duração do tratamento. Então tá aqui uma ideia de um protocolo que poderia ser eficiente para o tratamento de úlcera péptica. Geralmente os medicamentos todos, menos, né, o sucralfato, vão ser utilizados uma vez ou 2 vezes ao dia. O sucralfato em dose alta, talvez 2 vezes ao dia, levantar ou deitar. E o misoprostol junto às refeições, sucralfato 1 grama, 1 hora antes das refeições. Todos os outros, uma vez ao dia, geralmente à noite, ou de manhã e de noite, fracionando a dose. Efeitos adversos desses medicamentos estão todos englobados em uma tabela que ajuda vocês bastante a estudar. Então, eu tenho a primeira parte da tabela, que são os efeitos mais comuns, e aqui os efeitos mais raros. Então, já dá para a gente saber quais que vão estar causando mais efeitos de um lado ou do outro. Interações medicamentosas também englobadas em uma tabela só, também de uma maneira a ajudá-los a estudar. Então, tem aqui antagonista H2, inibe metabolismo, tá vendo? De um lado, mostrando se inibe ou não inibe o metabolismo, tá bom? E a outra parte da tabela fala o quê? Modificação do efeito gerada por outros fármacos. O que é isso? Primeira parte da tabela aqui. Modificação do efeito em outros fármacos. O que isso quer dizer? O que o antagonista H2 faz com esses fármacos que estão nessa coluna? Então, o antagonista H2 inibe o metabolismo de estradiol. O antiácido faz isso no estradiol. O que a última coluna faz? Ela está mostrando que a absorção é diminuída do antagonista H2 quando eu uso o antagonista H2 junto com o antiácido. Então, primeira parte da tabela ali, na segunda coluna. O que o antiácido, antagonista H2, ou inibidor de bomba, sucralfato, misoprostol, faz em outros medicamentos. Última coluna. O que outros medicamentos fazem nos medicamentos que vão inibir a bomba de prótons, vão inibir o receptor H2, sucralfato e o misoprostol. Por que isso é importante a gente saber? É importante para a gente saber como criar um esquema terapêutico mais eficiente para o paciente, né? Para fechar essa parte de úlcera péptica, eu vou falar de H. pylori. Tratamento de H. pylori. Como é que é feito o tratamento de H. pylori? H. pylori, ela gera, né, uma inflamação lá na região do estômago, induzindo a gastrite úlcera. Ela é uma bactéria que ela consegue sobreviver num ambiente ácido. Essa aqui é uma incidência de H. pylori no mundo, tá, gente? Muitas pessoas estão contaminadas com H. pylori e não sabem que estão contaminadas com H. pylori. Ou seja, tem uma incidência alta da presença do H. pylori no mundo. E a gente olha aqui, olha o Brasil, 90%. Isso aqui é um outro estudo que mostra a difusão da H. pylori no mundo. Ó. África, tamanho da amostra e prevalência da H. pylori, 80%. Ásia, 70%, 60%. América do Sul, Brasil, 62%. Teve estudos que chegou a 90%. E na Europa, 87%. E aqui o método diagnóstico para a descoberta da H. pylori, que a gente vai falar já já. Vamos lá. Quais são esses testes diagnósticos de H. pylori? Biópsia. Então, o paciente está com uma úlcera, a gente faz lá uma endoscopia, retira o tecido e vê na biópsia a presença da H. pylori. Posso fazer ELISA. ELISA é o quê? A presença de anticorpos contra H. pylori. É menos invasivo, né? Eu posso fazer o teste de urease, com a secreção gástrica, ou a depuração respiratória de ureia,
que é aquele teste que eu falei para vocês que é bastante utilizado para a descoberta de H. pylori. Aqui são algumas microscopias eletrônicas da H. pylori. Do lado A, num aumento maior. Do lado B, cada bolinha dessa, pontinho desse preto aqui, perdão, cada esferazinha dessa aqui, ó, meio, né, ovalada, é um H. pylori na superfície da parede do estômago, tá? A gente consegue ver aqui, ó. Deixa eu botar uma seta para vocês verem aqui, ó. Vamos lá. Como que a H. pylori gera essa lesão? O H. pylori, ela gruda aqui na mucosa gástrica através de uma proteína chamada CAG-A, tá bom? Isso gera um processo inflamatório aqui nessa mucosa gástrica, produção de interleucina 8, ativação da migração de células do processo inflamatório aqui, como macrófagos, neutrófilos. Isso tudo vai gerar um processo inflamatório nessa mucosa gástrica. Então, essa mucosa gástrica inflamada para de produzir a proteção gástrica. E aí o ácido começa a fazer uma lesão perfurativa. Além de a gente observar a produção dessa toxina, né, VAC-A, que também gera produção de vacúolos, causando lesão e morte celular dessas células da mucosa. E o teste de urease, né, de ureia, é esse aqui, ó, que a urease transforma ureia em amônia. A amônia também induz o processo inflamatório, mas a amônia eu posso estar descobrindo lá no meu teste respiratório. Então é dessa maneira que o H. pylori gera a lesão, causando a úlcera péptica. Bruno, como é que é o protocolo de tratamento para o H. pylori? A gente tem terapia tripla e quádrupla, tá bom? E uma terapia sequencial, que após a terapia tripla ou quádrupla, a gente segue fazendo outra terapia, tá? Então, como que são essas terapias? Terapia tripla é usando 3 medicamentos, quádrupla usando 4 medicamentos. A gente tem inibidores da bomba de prótons, com claritromicina 2 vezes ao dia, e amoxicilina ou metronidazol. Se o paciente for alérgico à penicilina, ou for uma bactéria resistente à amoxicilina, usa o metronidazol. Duração do tratamento, 10 a 14 dias. A gente vai analisar isso aqui, ver se o paciente vai ter uma erradicação do H. pylori, porque existe H. pylori resistente à claritromicina. Geralmente funciona essa terapia tripla. Se não funcionar, entra a terapia quádrupla, que são 4 medicamentos. Inibidor da bomba de próton, um antagonista do receptor H2. Geralmente inibidor da bomba de próton. Tetraciclina, já troquei a claritromicina, né, por causa da resistência. Já tirei a amoxicilina, já meti o metronidazol. E vai entrar quem agora aqui, ó? Bismuto. Por que o bismuto? Para ele desprender o H. pylori. E a gente vai fazer o tratamento lá 2 semanas. Geralmente, após isso aqui, a gente avalia o paciente e tem a necessidade ou não de fazer uma terapia sequencial. Amoxicilina com inibidor da bomba de prótons e claritromicina por 10 dias. Tá? Isso aqui seria uma ideia dos protocolos que a gente poderia estar fazendo para o tratamento contra H. pylori, que já são utilizados de maneira exaustiva. Não é à toa que tem alguns medicamentos que a gente já compra, né, na caixa, vindo todos eles juntos. Tratamento por infecção por H. pylori, a gente tem resistência, né, de H. pylori, principalmente a claritromicina, né? Esse estudo aqui mostra para vocês que, estudo feito que na população japonesa, praticamente toda H. pylori já é resistente à claritromicina, então a gente precisa usar o metronidazol no lugar, fazendo aquela terapia de substituição. Isso aqui é um outro estudo mostrando a erradicação do H. pylori. Quanto mais a barrinha subir, mais eu estou matando H. pylori. Então está mostrando que de azul, se eu usar um antagonista H2, eu consigo erradicar ali 70%. Se eu inibir a bomba de próton, eu consigo erradicar quase 100%. E isso aqui seria o quê? Um fluxograma do raciocínio de tudo que a gente falou para o tratamento de úlcera péptica, por H. pylori ou não. Então, se vocês observarem, a gente segue esse fluxograma. Ó, paciente, sintomas semelhantes à úlcera. A gente avalia 2 situações. Primeira, os sintomas são alarmantes ou não? Não, não são alarmantes. Está tomando anti-inflamatório? Ah, ele está tomando anti-inflamatório. Sim. Para o anti-inflamatório. Vai parar os sintomas. Não posso parar anti-inflamatórios. O que vai acontecer?
sintomas resolvidos se eu reduzir a dose do anti-inflamatório. Então, reduziu a dose, resolveu o problema, beleza, não pode entrar com mais nenhum outro medicamento, só reduziu a dose. Reduziu a dose, continuou com sintomas. Você vai utilizar antagonista do receptor H2 e inibidor de bomba. Usou um antiácido, resolveu, você parou o anti-inflamatório, considera se vai continuar ou não o medicamento. Teve o uso do inibidor da bomba de prótons, antagonista H2, e o sintoma continuou. Considera o uso do anti-inflamatório, considera se o paciente não tem um H. pylori. Vamos voltar aqui de novo. A gente está aqui, ó. Tá tomando um anti-inflamatório e tá lá com a dispepsia, né? Aquela queimação. Não tá tomando anti-inflamatório. Beleza. Já foi tratado anteriormente por H. pylori? Não. Se não foi, faz sorologia. Porque pode ser H. pylori. Se fez a sorologia, deu negativo, vai usar os inibidores e continua ali fluxograma. Agora, fez a sorologia, deu positiva. Você vai começar a terapia contra H. pylori. Voltando aqui, fiz a terapia para H. pylori recentemente. Sim, é interessante fazer uma endoscopia. Que é a mesma situação se o sintoma for grave, tiver sangramento e perda de peso. Na endoscopia, eu vou observar se eu tenho úlcera ou não. Não tenho úlcera. Vou considerar outras doenças. Refluxo. Tenho úlcera. Vou testar H. pylori. Positivo, terapia contra H. pylori. Negativo, está usando anti-inflamatório? Se estiver usando, para de usar anti-inflamatório. Tá? E use inibidor da bomba de próton. Não, preciso usar anti-inflamatório. Tenta usar um seletivo COX-2. E faz o tratamento contra a úlcera usando o inibidor da bomba de próton. Não, o meu deu positivo para H. pylori. Terapia tripla ou quádrupla. 2 semanas. Depois de 2 semanas, os sintomas continuaram? Não, parou o tratamento. Continuaram os sintomas depois de 2 semanas? Sim, considera fazer um tratamento para resistência contra H. pylori. Pegaram esse fluxograma? Um fluxograma bem legal, que dá o raciocínio que a gente deve estar fazendo, né, sobre o tratamento de úlcera péptica. E para encerrar aqui com vocês, eu peguei aquela figura que eu expliquei para vocês, né, dos mecanismos de indução da produção de prótons, e aqui estão os mecanismos dos medicamentos. Ó, antagonista H2, antagonista muscarínico, antagonista muscarínico aqui também, inibidor da bomba de próton, antiácidos, sucralfato, carbenoxolone, faltou escrever aqui bismuto, e aqui, ó, tá o bismuto aqui, direto no H. pylori com os antibióticos. Então tá aí um resumão geral do que a gente conversou agora nessa aula, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro nosso.